como que você vai escolher o fundo imobiliário certo. Se você está aqui, com certeza você gosta de investir ou está querendo aprender sobre isso. Só que na hora de escolher algum fundo imobiliário, que é um dos investimentos mais procurados aqui no Brasil, você fica perdido, você não sabe qual que você vai escolher e como você vai escolher o jeito certo. Qual critério que você vai usar para isso. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você o que você tem que avaliar em cada fundo para conseguir escolher o melhor fundo e do jeito certo, agora em 2023, olhando esse nosso cenário atual que está agora. Então, se você quer entender e aprender mais sobre isso, que eu tenho certeza que tem coisas que você não sabe ou não lembrava que você precisava olhar, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Bora lá! Fala galera, tudo certo? Meu nome é Felipe, a gente está aqui no canal Espaço do Investidor, que ajuda vocês a investir certo, a ganhar mais dinheiro, a economizar, enfim, a ter uma vida financeiramente melhor aí. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que a maioria das pessoas que estão aqui no canal gostam, que é fundo imobiliário, certo? E hoje a gente vai falar sobre a primeira dúvida que as pessoas têm, que é como que você vai escolher esses fundos. A gente acaba sabendo sobre eles, tendo vários fundos na carteira, mas a gente acaba às vezes esquecendo de olhar alguns critérios. Então, esses fundos imobiliários, como vocês sabem, são fundos, são um investimento que investe nesse setor imobiliário, e é como se você tivesse a casa, algum imóvel que você recebe todos os meses, como se fosse um aluguel, você vai receber os dividendos. E você investindo nessas cotas, você compra algumas cotas, cada cota vai te dar determinado dividendo e cada fundo investe em determinada coisa, e é por isso que a gente vai ter que aprender, certo? Então, se você quer aprender como vai fazer isso e aprender outras coisas, se inscreve aqui no canal. Isso vai ser muito importante para você e para a gente, principalmente, você se inscrever. A gente estava vendo e 50% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos, então tem 50% de chance de você não ser inscrito. Então, não perde tempo, ajuda a gente, é só você apertar ali e já vai ter feito isso e com certeza vai aparecer muita coisa boa para você, muito conteúdo. Então, bora lá explicar para vocês quais as coisas que você precisa levar em conta. Bom, a primeira delas é você ver o dividend yield desse fundo. O que é isso? É uma das coisas que a gente mais vê, a gente quer saber o dividendo, o que ele vai pagar para a gente por mês. É o que a gente gosta muito de olhar, as pessoas gostam muito de olhar isso. Certo? Então, esse dividend yield é a porcentagem que você ganha de dinheiro por mês, que é o seu dividendo, em relação ao valor da cota. Então, por exemplo, a cota ela custa lá R$100 e você ganha R$1 de dividendo dessa cota. Quer dizer que o dividend yield é de 1%, porque ele te pagou 1% do valor que a cota tem naquele mês. Você pode fazer esse dividend yield por ano e por mês também, para você ver se esse fundo está pagando bons dividendos em relação à cota. O dividendo é das coisas que a gente mais gosta, como eu disse, mas não é o único, não é a única coisa que você precisa olhar e precisa analisar. É por isso que muitas vezes as pessoas erram, a gente precisa falar isso aqui, porque a gente olha só o quanto esse fundo vai pagar, mas na verdade não é só isso, não é só o quanto ele paga, porque se você vê quanto está o dividend yield dele hoje, não quer dizer que ele vai pagar isso daqui para frente. Nunca o que você viu no passado quer dizer que vai se repetir. É uma das dicas muito importantes para quem está começando a investir, para quem ainda não sabe. Você tem que entender que o dividendo não é o único critério que você vai usar para comprar, e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Não pense só no dividend yield, mas use os outros critérios. O segundo critério, que é muito importante, é a vacância, e que muita gente às vezes não presta atenção. Como a gente está falando sobre coisas imobiliárias, galpões, shoppings, escritórios, casas, enfim, a gente está falando de lugares que podem ficar vagos. Vacância é isso, é alguma coisa que está vaga. Então, se você tem algum lugar que você está alugando e uma boa parte desse lugar está vago, ou seja, não tem alguém alugando lá, você não tem algum inquilino, você não está ganhando lucro nenhum com isso. Então você está perdendo dinheiro, porque você tem um lugar que você já colocou dinheiro para construir, para comprar, e a pessoa ela não está usando e não está te pagando por isso. E é por isso que às vezes o fundo vai te pagar menos. Se ele não recebe os aluguéis dele, não tem como distribuir isso para os cotistas, não tem como ele levar para as pessoas
os dividendos. Então, a vacância é muito importante para você saber o futuro desse fundo. Será que ele vai continuar pagando esse mesmo dividendo, ou porque aumentou a vacância ele vai diminuir um pouco e talvez não valha a pena comprar agora, deixa esse fundo se restabelecer. E esse critério ficou muito mais importante depois da pandemia, já que durante esse período aí, muita gente parou de alugar escritórios, muita gente parou de usar pontos comerciais e muitos fundos sofreram com a vacância, principalmente os fundos de tijolos, já que eles investem em imóveis físicos. É por isso que a gente está falando agora em 2023 que os fundos eles estão se recuperando. A gente já está tendo um cenário de recuperação dos fundos. Você pode ver aí que se você tem algum fundo, vários estão se valorizando. Isso porque as coisas estão voltando ao normal e aquilo que passou, a vacância, aquele período de recessão já está ficando para trás. Então, era muito importante você ver isso. Agora, vale a pena você ver se eles já estão se recuperando, se já se recuperaram e como que tá, para ver se o futuro deles de te pagar dividendos e o futuro do próprio fundo é um futuro bom ou não. A terceira coisa que você precisa olhar e que a gente sempre fala nos vídeos aqui é do P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial da cota. A gente, quando faz os vídeos lá, vendo quanto você vai ganhar por fundo, a gente sempre fala desse P sobre VP. Se você não viu nenhum vídeo desse, dá uma olhada que a gente vai deixar para vocês aí. Dá uma olhada no canal que tem vários vídeos falando desses fundos e falando sobre o P sobre VP que você vai entender mais. Mas esse indicador, ele mostra se o fundo está muito mais caro ou muito mais barato ou no preço justo que ele deveria ser em relação ao valor da cota patrimonial dele. Então, se você ver o valor patrimonial dele em relação às cotas, cada cota vai valer determinado valor. E dependendo do preço que ele estiver hoje, o dia que você estiver vendo esse vídeo, o dia que você estiver comprando ou vendendo o fundo, ele vai estar em determinado valor. Às vezes um pouco maior do que aquele valor que a gente fez o cálculo do valor patrimonial pelas cotas, ou às vezes ele está mais baixo. Então, esse sempre vai estar perto do valor 1. Se você encontrar o P sobre VP valendo 1, quer dizer que ele está no valor justo, está no valor exatamente igual seria o valor patrimonial dele da cota. Se ele estiver maior do que 1, quer dizer que você está pagando ele um pouquinho mais caro. E quanto mais longe do 1, mais caro vai ser. Então você já tem que ficar de olho se você vale a pena comprar ou não. Por que ele está mais caro? Por que será que você vai pagar mais? Será que vale a pena? E se ele estiver menor do que 1, tiver 0, alguma coisa, quer dizer que ele está mais barato. Você vai pagar com desconto esse fundo. Mas também, como a gente falou, vale a pena você olhar os outros critérios, as outras coisas. Porque às vezes ele está mais barato porque perdeu inquilino ou aconteceu alguma coisa com o fundo e eles querem vender mais. Então, as pessoas estão negociando por um valor menor e talvez não vale a pena você investir nesse momento e vale a pena você esperar um pouco. Então, o P sobre VP é para você olhar o preço do fundo que você está comprando. Se você vai comprar com desconto ou um pouquinho mais caro e juntando com os outros critérios se vale a pena investir nisso, certo? É um indicador muito importante que você tem sempre que olhar, certo? O próximo critério, o quarto critério, é a variação, a diversificação do fundo. A gente sempre aqui falou para vocês sobre diversificar. É muito importante no investimento, em qualquer coisa, você precisa diversificar. Renda passiva, você tendo a renda fixa, a renda variável, tudo isso você tem que colocar em vários lugares porque vai fazer você diluir o risco. Você diminui o risco se você fizer isso. Se você colocar tudo em uma coisa só, se acontece alguma coisa errada, você perde. E com os fundos imobiliários é a mesma coisa. Veja lá no relatório deles aonde que eles investem. Eles investem tudo em uma coisa só. Nos fundos de papel, por exemplo, eles investem tudo em certificados. Então, se algum de tijolo eles têm imóveis só em um lugar, então vale a pena você comprar fundos que diversificam, que compram coisas em lugares diferentes, que tem várias formas de ganhar dinheiro, porque isso vai ajudar vocês, vai ajudar o fundo a não perder tanto dinheiro se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, alguma coisa que possa abalar esse fundo, certo? Diversificar sempre é importante, por isso estude o fundo e veja se ele está se diversificando. E a última coisa que a gente vai
falar para vocês é a localização. Como a gente está falando de setor imobiliário, principalmente os de tijolos, eles têm a localização deles. E vocês sabem que tem localizações boas e tem localizações que não são tão procuradas. Então veja aonde esse fundo que você quer comprar está investindo, onde que ele tem imóveis, onde que ele tem um shopping. É num lugar bom? É num lugar que você acha que vai valer a pena, as pessoas vão frequentar, vai ter bastante gente querendo alugar aquele lugar? Ou é um lugar que você acha que vai ser difícil dele conseguir? Então, vale muito a pena você ver aonde estão alocadas as coisas desse fundo, para que você não tenha uma surpresa aí no futuro. Você fala, nossa, eu não sabia que era nesse lugar, e acaba perdendo dinheiro, certo? É muito importante você ver todos esses critérios. Tem mais critérios ainda. E agora em 2023, como eu disse, que esse cenário de fundos imobiliários crescendo, o valor patrimonial dos fundos aumentando aí, vale muito a pena você olhar esses critérios, vale muito a pena você estudar muito para comprar os fundos, e com certeza vai fazer você escolher tudo do jeito mais certo possível. E se você está aqui, já deixa o like pra gente, ajuda a gente, comenta aí o que você achou do vídeo, se você já sabia de todos esses critérios, se você usa esses critérios para escolher os fundos, ou você compra aí pela sorte e vai escolhendo o primeiro fundo que vem pela frente. Comenta aí, se você não se inscreveu, inscreve aí no canal, que vai ajudar muito a gente a levar esse canal para mais pessoas, vai saber que a gente está fazendo o caminho certo, está fazendo o trabalho certo, que é o que vocês estão gostando, certo? Escolha os fundos certos, estude, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa jornada aí rumo à liberdade financeira. Então, obrigado e até a próxima.